falava de drogas. Só delegados, policiais, né, sempre com a visão, e de repente uma professorinha lá resolve fazer. Então, então me chamavam para... Eu conheço o Brasil, o que eu conheço do Brasil é em função de palestras e coisas que eu ia dar. Como eu não cobrava, você vai me levar para o Ceará para fazer palestra? Tá, então, como eu vou de graça, então você paga a minha passagem, tudo bem? Daí você me dá um sábado e domingo, você me mantém lá para eu conhecer o lugar. Então, porque se eu ganhasse um dinheiro, possivelmente esse dinheiro não daria para fazer turismo. Então, eu sempre ficava um dia a mais ou 2 dias a mais em cada lugar, eles pagavam só o hotel, a passagem já tinha sido comprada mesmo, e nesses dias então, o que eu conheço do Brasil e de fora do Brasil é relações. Fui para os Estados Unidos, para o Canadá, apresentei o trabalho da disciplina de drogas, não sabia falar inglês, eu levava os folhetinhos feitos aqui em inglês, espanhol, e sempre encontrava uma pessoa. Tinha um senhor que eu fui para o Canadá e eu não sabia falar nada de inglês, nem fazia umas perguntas, eu não sabia. Tinha um senhorzinho idoso, assim, que gostou do meu trabalho, de lá, sempre estava lá, e ele falava em português. Então, cada vez que ele via que alguém chegava perto, ele falava em português, em francês. Depois eu descobri que ele era um doutor, não sei o quê, ele era o presidente da rede de museus da França. Então, sempre tinha alguém assim que me ajudava, sabe, a fazer as coisas. E eu tinha levado os folhetinhos dos trabalhos em inglês, espanhol, que eu mandava fazer aqui as traduções, imprimir. Aí, quando eu chegava, você é italiano? Então, tá aqui. Aí eu tinha ali os contatos, é francês, está aqui, que é espanhol, estava aqui, então eu levava, porque eu não sabia falar, né? Mas então eu nunca me intimidei com essas coisas. Eu andava com o translator ali, brincava com as pessoas, dizia, espera um pouquinho. E sempre tinha, entendeu? E fazia, quando eu podia, eu levava uma das crianças juntas. Então, os meus filhos nunca me atrapalharam e eu nunca deixei de atendê-los por causa do dinheiro que eu tinha para fazer. Fazíamos, viajava e fazia. Então, nesses relatórios tem detalhes que, por exemplo, que aqui não é o caso, nesse momento eu não contei, mas que, de repente, para vocês podem ser importantes, porque ó, tal instituição, que nem a questão do ProERD, né? Do ProERD em 2000, uma viagem que eu fiz para os Estados Unidos, foi pelo consulado dos Estados Unidos que me levou. Levaram 5 pessoas. Uma policial, que não era policial na realidade, ela era Relações Públicas da Polícia do Rio de Janeiro, no tempo do ProERD. Taco Barcelos, comunicador, uma assistente social que era do SESI, do Rio Grande do Sul, uma psicóloga que era do MEC, de Brasília, e uma professora, que era eu. Como que eu cheguei a isso? Fui conversando com o cônsul, depois eu conto para vocês que o meu jeito de falar para ele, e ele se encantou comigo e fui tomar um café com ele quando ele esteve no Paraná, e ele me convidou. Aí tinha 2 tradutores para minha predisposição, tal, eu fui para os Estados Unidos, né? E daí lá eu conheci a Relações Públicas do ProERD, e de lá nós fomos conhecer o DER, de Miami, né? Aí quando eu voltei falando do DER. E o professor, o coronel Dalmas e o Porcides eram representantes da polícia no conselho. E eu falei. Aí o Porcides foi fazer o curso, né? Para saber como é que era. Aí quiseram trazer para o Paraná, não tinha dinheiro. Eu falei, eu assumo o curso de graça. Convidei todos os professores, fizemos uma equipe e fizemos a formação do ProERD.
em 2000 e depois 2004, lá, né? De graça. Não cobramos nada, eu montei toda a equipe. Então, comecei a me envolver, né, com a formação do ProERD no começo. Depois se perdeu, né? Se perdeu e se perdeu bastante, tem várias coisas, porque antes a seleção para ser era bem rigorosa, né? Depois ficou um pouco mais aberto, mas não quer dizer que não deu certo. Tudo evolui, né? Então, eu sempre me meti nessas coisas de não dá para fazer, de como que não dá? Claro que dá. A estrutura da universidade, e eu levava, fazia os projetos, levava, não cobrava nada, ótimos, só tinha que dar passagem, ia de ônibus, muitas vezes de viatura, né? Cansei de viajar, de viatura para dar os cursos do ProERD, entendeu? Fui me aproximando deles, né? Para fazer. Então, né? Assim eu não conto em detalhes, mas nos relatórios tem tudo, tem muito, né? Capoeira, a mesma coisa, né? Eu fazia capoeira, tem um livro que fala da referência no Paraná, 2 mestres se remetem a mim. O primeiro curso, né, de extensão ligado à educação, à dimensão educacional da capoeira, fui eu que organizei e dei na Universidade Federal do Paraná, entendeu? Tanto é que a universidade tem a capoeira no currículo da educação física, porque eu fiz a defesa, né? Então, tem várias coisas assim que parece que não tem nada a ver comigo, mas tem, pode saber que tem. E, basicamente, no caso da capoeira, tinha um menino que queria muito a capoeira e não conseguia, falaram para ele, vai falar com a professora Araci que ela vai te acolher. E ele foi e acolheu e nós conseguimos. Que é sempre a abertura à novidade, entendeu? Eu posso não entender, pode não ser bom para mim, mas se alguém quer, é porque tem um espaço, vamos tentar fazer isso. Então, nesses relatórios, que eu não lembro em detalhes, datas, assim, tem tudo ali, porque a gente tinha que comprovar tudo, tanto é que cada relatório é um negócio desse tamanho, assim, que tem certificado, declaração da escola, da comunidade e tal, entendeu? Essa viagem que eu fiz há 2 anos atrás, em 21, né, que eu fui lá para a Confresa, e que o Fernando me levou para as comunidades indígenas e tal, né, que eu voltei com Covid, mas fui lá, entendeu? Então, tem que um pouco acreditar nisso e se dispor, né? E, nesse sentido, o magistério sempre me ajudou, porque eu vejo o magistério como uma grande possibilidade de mudança, por isso a minha decepção, né, de ver que a sociedade não está mobilizada para... Defendem qualquer coisa, menos. E quem é que não precisou de um professor? Quem é que não lembra de um professor na vida? Né? Então, eu estou um pouco decepcionada com os meus colegas também, mas ainda acreditando que vale a pena investir, porque cada um, no seu momento, vai falar. O sonho tem que falar, entendeu? É isso. Obrigada. Show. Você pegou todo o som ali.